A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 14 de julho, recordamos hoje os santos São Francisco Solano e São Camilo de Leles, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de São Francisco, homem capaz de mover multidões à conversão e de se enternecer com o canto de um passarinho. Deixou um exemplo de vida que atravessa os séculos, como promessa de um grandioso porvir para a América. Sacerdote da Primeira Ordem, canonizado por Bento XIII no dia 27 de dezembro de 1726. Vamos conhecer a sua história. Apóstolo do Novo Mundo, Francisco nasceu em Montilla, Córdoba, na Espanha, em 10 de março de 1549. Terceiro filho de Mateus Sanches Solano e de Ana Jiménez, família abastada e de nobre ascendência. Fez seus estudos em Córdoba, junto dos jesuítas, onde mostrou ser pessoa dotada de viva inteligência, dada à contemplação e à caridade. Antes de concluir os estudos de medicina, que havia iniciado com brilhantismo, pediu para ingressar na Ordem dos Frades Menores, na província de Granada. Em 1569, vestiu o hábito dos frades e, no ano seguinte, emitiu a profissão religiosa. Sempre muito austero, paciente, humilde e perfeito na observância da regra, continuou os estudos de filosofia e teologia no convento de Santa Maria de Loreto, em Sevilha, morando em minúsculo canto do coro. Celebrou sua primeira missa em 4 de outubro de 1576. Em 1581, foi nomeado mestre de noviços do convento de Arruzafa, em Córdoba, ofício que continuou a desempenhar no convento de São Francisco do Monte da Serra Morena, para onde foi transferido em 1583 e onde exerceu depois as funções de guardião e de pregador. Todas as partes acompanhavam a fama de santidade e de taumaturgo, devido aos milagres que realizava. Quando ocorreu o alastramento da peste bubônica, na vizinha cidade de Montoro, voluntariamente se ofereceu para cuidados dos empestados. Transferido em 1587 para o convento de São Luís da Zúbia, perto de Granada. Foi eloquente e estimadíssimo pregador popular e apóstolo entre os doentes e presidiários em todo o território circunvizinho. Uma vez abandonada a ideia de se dirigir aos países muçulmanos para morrer mártir, querendo assim fugir da veneração do povo, pediu para fazer parte da expedição missionária destinada à América. No dia 28 de fevereiro de 1589, partiu no navio São Lucá, de Barrameda, com outros 11 confrades conduzidos pelo padre Baltazar Navarro, custódio de Tucumã. Chegou a Cartagena, na Colômbia, em maio do mesmo ano. Daí continuou até Nome de Deus, no Panamá, que atravessou a pé até atingir as margens do Pacífico. Quando se dirigia ao Peru, o galeão em que viajava com o grupo afundou perto da ilha de Górgona, em frente à Colômbia. Francisco se considerou pastor desta comunidade de desesperados, entre os quais muitos escravos. Depois de 2 meses de sofrimento, foram recolhidos em outra embarcação e levados até um porto ao norte do Peru. O santo frade continuou a viagem a pé até a cidade de Lima. Foi então designado imediatamente missionário na longínqua Tucumã, ao norte da Argentina. Para lá chegar, deveria fazer a cansativa viagem de 3.000 quilômetros, através dos Andes, a pé ou sobre o lombo de um pobre animal. Tendo chegado a Tucumã em novembro de 1590, foi-lhe dada a incumbência da custódia franciscana de São Jorge, fundada em 1565, com a finalidade de ocupar-se das missões. Vencendo não poucas dificuldades de língua, fundou a missão ou Redução de Socotônio e Madalena, das quais foi pároco missionário, exercendo ministério junto a indígenas diaguitas, dos quais se tornou evangelizador, civilizador, pacificador e defensor, tendo sido muitas vezes agraciado com o dom das línguas. Entre todas as suas grandezas, conta-se a de pacificação desta população rebelde na Quinta-feira Santa de 1591. São atribuídos a Francisco
200.000 conversões e batizados de infiéis. Em 1592, estendeu-se o apostolado aos brancos e crioulos. Em 1595, foi chamado pela obediência a dirigir-se ao Peru, onde foi nomeado guardião do convento de recoleção de Santa Maia dos Anjos em Lima, cargo que renunciou, considerando-se sem capacidade e sem méritos para o exercício. Em 1602, foi transferido para Trujillo, onde exerceu a função de guardião. Pregador energético e inspirado, ficou célebre com o fato de ter profetizado, em 12 de novembro de 1603, a destruição da cidade, que aconteceu em 14 de fevereiro de 1619. Tendo voltado a Lima e nomeado ainda uma vez guardião, no dia 20 de dezembro de 1604, percorreu ruas e praças da cidade com um crucifixo nas mãos, provocando um tal estado de comoção que obrigou o vice-rei a intervir. Mesmo sendo muito austero, mostrava-se alegre e costumava tocar violino para alegrar-se a si mesmo e aos confrades, e também como instrumento de pastoral para aproximar-se dos índios. Devido às suas penitências, nos últimos tempos de sua vida, viveu no convento Enfermaria, conhecido como Máximo de Jesus, hoje São Francisco, em Lima. Durante o terremoto de 1609, Padre Francisco, levantando-se com dificuldade, queria confortar a população com sua palavra de fé. Não conseguiu mais recuperar a saúde. Morreu santamente em Lima, em 14 de julho de 1610, enquanto a seu pedido os frades cantavam o credo. Suas últimas palavras foram: glorificado Deus. Foi sepultado na igreja do convento. Seu corpo foi carregado pelo arcebispo de Lima, pelo vice-rei e por outros personagens ilustres. Foi canonizado por Bento XIII em 27 de dezembro de 1726. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também recordamos São Camilo de Leles, patrono dos enfermos. Ele também é chamado de padroeiro dos enfermeiros, dos doentes e dos hospitais. Protetor contra o vício do jogo e foi fundador da Congregação dos Camilianos. Camilo de Leles nasceu em 25 de maio de 1550, em um vilarejo do sul da Itália. Seu nascimento lembrou o de São João Batista, pois seus pais já tinham passado da idade de ter filhos. Sua mãe, Camila Compelli, com efeito, tinha quase 70 anos. Seu pai, João de Leles, era militar e passava pouco tempo em casa. O parto foi difícil, mas Camilo nasceu saudável e foi a grande alegria de seus pais. A mãe foi quem educou Camilo na infância e adolescência. Educou-o na religião, na moral e nos bons costumes. Porém, quando Camilo tinha apenas 13 anos, ela faleceu. O baque foi grande. Camilo tornou-se rebelde e passou a detestar os estudos. Então foi viver com o pai. Foi uma experiência difícil, pois o pai era viciado em jogo. Por isso não tinha estabilidade. Vivia mudando de quartel por ganhar e perder tudo o que tinha nos jogos de azar. Apesar dessa fraqueza, que hoje sabemos ser uma doença, a dependência do jogo, o pai amava Camilo e queria ajudá-lo. Por isso, quando Camilo fez 14 anos, colocou para trabalhar no exército como soldado. A essa altura, Camilo mal sabia ler, mas tinha um corpo atlético. Por isso, sobrava para ele os serviços braçais. Por falta de escolaridade, nunca saiu do posto de soldado. Quando Camilo tinha 19 anos, seu pai faleceu. Como herança, Camilo recebeu apenas a espada e o punhal do pai. Nessa época, Camilo já era famoso por ser um jovem forte, violento, brigador e fanático pelo jogo. A morte do pai acentuou esses desvios de caráter, de tal forma que os outros tinham medo dele. Como pai, ele passou a ganhar e a perder tudo o que tinha no jogo. No ano de 1570, um frade franciscano não teve medo de Camilo e conversou longamente com ele. Os dois se tornaram amigos. Camilo sentiu que, apesar da violência que ele cultivou, alguém conseguiu enxergar sofrimento e bondade em seu coração. Isso foi tão surpreendente e bom que ele quis entrar para a ordem dos franciscanos. Ao chegar no convento, porém, seu ingresso foi barrado por causa de uma enorme ferida no pé. Os franciscanos enviaram Camilo para receber tratamento no Hospital de São Tiago, na cidade de Roma. Lá ele teve um diagnóstico triste. Seu tumor era incurável.
como não tinha dinheiro para fazer o tratamento, ofereceu-se para trabalhar como servente e conseguiu trocar sua força de trabalho pelos cuidados médicos. Porém, além da ferida no pé, ele tinha outra doença na alma, o vício no jogo. Por afundar-se no jogo, nas dívidas e em confusões, ele foi demitido. Na rua, sem trabalho, sem dinheiro, com um tumor incurável, ficou sabendo que os frades capuchinos estavam construindo um mosteiro. Lá ele conseguiu um emprego de servente, de pedreiro. O contato diário com os franciscanos foi mudando seu coração. Certo dia, quando ia para o trabalho, teve uma visão que mudou sua vida definitivamente. Essa visão nunca foi revelada a ninguém. Porém, depois dela, ele nunca mais voltou a jogar e se converteu profundamente. Ele tinha então 25 anos. Transformado, Camilo pediu para ingressar novamente na ordem franciscana. Porém, por causa de sua ferida, não conseguiu. Os franciscanos, porém, conseguiram que ele fosse internado de novo no Hospital de São Tiago. Lá, sua segunda estadia foi bem diferente da primeira. Ele tratava de sua ferida, sim, mas passou a cuidar dos outros doentes, fazendo um trabalho de voluntário. Assistia sempre aqueles que eram mais repugnantes, os quais eram simplesmente abandonados pelos funcionários bem remunerados do hospital. São Camilo de Leles passou a enxergar nos doentes terminais, rejeitados e repugnantes, o próprio Cristo. Amava-os de todo o coração e passou a viver por eles. Os enfermos que tinham condições de se manifestar agradeciam emocionados pela atenção e carinho que recebiam daquele jovem forte e cheio de amor cristão. Muitos se converteram ao serem cuidados por São Camilo. Outros tantos faleceram na graça de Deus, pois Camilo os levou ao arrependimento e à confissão. O testemunho de São Camilo de Leles começou a atrair jovens que se dispunham a segui-lo no cuidado amoroso e gratuito aos doentes. Nesse tempo, uma santa amizade nasceu com um padre e futuro santo que foi decisivo em sua vida, São Felipe Neri. Este percebeu a grande graça que Deus derramara na vida de Camilo. Os dois fundaram então a Congregação dos Ministros Camilianos. A princípio, era apenas uma irmandade composta de voluntários dispostos a cuidar dos enfermos pobres, miseráveis, terminais, rejeitados por todos. São Felipe Neri incentivou e ajudou São Camilo de Leles a estudar e a vestir o hábito da própria congregação. Em 1591, aprovada pelo Vaticano, a congregação se tornou uma ordem religiosa. São Camilo foi ordenado sacerdote e eleito superior da Ordem dos Camilianos, conhecida também como a Ordem dos Padres Enfermeiros. São Camilo dirigiu a ordem com firmeza por 20 anos. Após esses 20 anos, São Camilo de Leles dedicou os 7 restantes de sua vida a ensinar como cuidar e conviver com os doentes. Suportando horríveis dores nos pés, São Camilo ia visitar os doentes na casa. Quando era preciso, ele mesmo levava-o nas costas para o hospital, dando graças a Deus pelo porte físico que tinha. São Camilo teve também o dom da cura pela oração. Por isso, passou a ser procurado por gente de todos os lugares. Tornou-se famoso e amado por toda a Itália, tido como santo em vida por todos. São Camilo de Leles faleceu no dia 14 de julho de 1614, com fama de santidade. Sua canonização foi celebrada em 1746. Ele foi declarado padroeiro dos enfermeiros, dos hospitais e dos doentes em 1886. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Deus de amor e misericórdia, que cumulaste São Francisco Solano com seus melhores dons, dai-nos seguir seu exemplo e imitar suas ações, levando os homens e mulheres ao compromisso cristão com as questões do tempo atual. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco Solano, rogai por nós. Rezemos também pedindo a intercessão de São Camilo. Oremos. Senhor Deus de toda consolação, Pai rico em misericórdia, vós sois amor,
Conheceis nossas necessidades e estáis presentes em nossos sofrimentos. Escolheste São Camilo para cuidar dos doentes e ensinar como servi-los. Pedimos por vossa intercessão o dom da caridade que ilumina, fortalece e leva à plenitude a nossa vida para amar-vos, também em nossos sofrimentos, e servir-vos com amor em nossos irmãos e irmãs doentes. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós.